Joana Amaral Dias, cabeça de lista do ADN às eleições europeias, é convidada deste Jornal de Sábado. Joana, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite também. Boa noite. Boa noite. O que é que a seduziu neste convite deste partido, deste líder de partido, para ser cabeça de lista deste partido e deste líder? Ora, em primeiro lugar, eu quero agradecer, e realmente faz muito sentido que o ADN tem tido subvenção pública, que é a partir dos 50 mil votos. O ADN teve 102 mil votos nestas legislativas. Com a subvenção pública deve prestar também esclarecimentos públicos. Tem essa obrigação e também esse gosto, essa missão de o fazer. Ora, o ADN tem um programa que é largamente consentâneo com aquilo que eu defendo e com as minhas posições, embora eu seja... Qual é a parte do ADN que a Joana subscreve e assina por baixo? Embora eu seja candidata independente pelo ADN, como fui pelo Bloco de Esquerda, embora seja candidata independente, naturalmente só aceitaria, para responder à sua pergunta, só aceitaria esta missão e este projeto se houvesse, de facto, uma grande convergência de opiniões. E há. Em primeiro lugar, pela paz. O ADN é o único partido político que pugna pela paz, recusa esta Europa da guerra, que tem feito, de facto, demasiados favores ao lobby armamentista, que tem um orçamento que cada vez é mais despesista para o lado bélico, obviamente subtraindo recursos que são tão necessários noutras partes. É uma Europa que, aliás, vem justamente rejeitar um princípio básico da sua Constituição, que convém recordar que no rescaldo da Segunda Grande Guerra Mundial, uma das promessas que foi feita justamente aos povos europeus era essa edificação desta unificação pela paz. Mas também não nos podemos esquecer que a Europa se construiu sob o signo da liberdade, em primeiro lugar do iluminismo, que depois foi sendo burilado em várias formas de liberdade, de expressão, manifestação, mas eu preciso responder a isto. Mas a liberdade neste momento... Deixe-me acrescentar aqui algo que me parece importante. Eu conheço a Joana há muitos anos, obviamente, conhecemos todos, e a mim faz uma certa confusão. Eu queria perceber se nesse contexto do que aceita e assina por baixo em relação a este partido, se também aceita as teorias da conspiração em relação a uma nova ordem mundial, que não se sabe de onde é que vem. Uma teoria da conspiração da nova ordem mundial, sim. Isso quer dizer o quê? Desculpe. É o que defende o ADN. Mas o que é que isso quer dizer? Não sei, eu quero saber se sabe. Eu não sei o que é que quer dizer. Consegue ajudar. O que é uma conspiração mundial, uma nova ordem mundial e uma conspiração? Olha, eu trouxe-lhe o ADN, eu trouxe o nosso programa europeu, vamos apresentar na segunda-feira. Mas justamente por causa dessa tentativa sistemática de... Vi que não me deixou acabar a resposta anterior, que era muito importante, mas depois talvez tenha tempo, oportunidade para lá voltar, para esclarecer os espectadores que nos cheguem esta noite. Mas justamente porque eu acho que é quase difamatório essa tentativa de colagem de rótulos, de estereótipos e de clichês. E também são atalhos, só para terminar. É um partido negacionista em relação ao Covid, é um partido negacionista em relação ao clima, é um partido que misturou a imigração... São muitas perguntas, não consigo responder. Não, eu só queria perceber onde é que acaba aquilo que apoia neste partido e neste líder e aquilo em que não apoia. Se me deixar falar, eu vou explicar. Sim. Já são várias perguntas que se acumularam aqui, mas eu vou tentar ser metódica e sistemática. E, portanto, eu acho que esses rótulos e esses clichês, além de serem muitas vezes difamatórios, também são atalhos cognitivos, muitas vezes indolentes e preguiçosos. E, portanto, nós temos que ir, de facto, ao âmago, ao magma das questões. Eu trouxe, como eu estava a dizer, o programa aqui das legislativas, porque o nosso europeu vai ser apresentado na segunda-feira, das legislativas, e fiz até questão de sublinhar a vermelho as propostas que podem ser consideradas tradicionalmente de esquerda, sublinhar a azul aquelas que são tradicionalmente consideradas de direita e a verde aquelas que não são de esquerda nem de direita e que são, ora, quase exclusivas do ADN ou que podem ser consideradas à esquerda e à direita. Eu bem sei que neste momento todos os eleitores estão um pouco baralhados e cada vez conseguem compreender mais que a ala esquerda e a ala direita são asas do mesmo pássaro. Não é por acaso que temos a Meloni, em Itália, a taxar os juros dos bancos
ou uma esquerda completamente proibicionista e censória, quando é herdeira dos movimentos do é proibido proibir dos anos 60. Mas a Joana Amaral Agora, se me está fala... está preocupada com aquilo que é a ala direita ou a ala esquerda? Não estou. Era exatamente ou que está estou preocupada no contexto de que há posições com alas... que se calhar a Joana não defenderia aqui há uns tempos atrás e que hoje não sei se... Eu não estou preocupada com a ala esquerda e a ala direita, portanto tenho todo o gosto em lhe entregar isto e dar-lhe 2 exemplos, por exemplo, que estão aqui neste programa das legislativas, portanto o aumento da licença da maternidade, ao promover o arrendamento público, são, por exemplo, medidas tradicionais da esquerda. Já o contrário à doutrinação da ideologia de género é tradicional da direita, mas, por exemplo, defender a continuidade do dinheiro físico ou numerário está a verde, porque lá está, é original. Tenho muito gosto em entregar. Muito obrigado. Ora, o prazer é meu, porque facilita. Agora, se, por exemplo, fala de questão de negacionista do Covid, primeiro devo dizer que negacionista é um insulto. É difamatório. Negacionista é justamente a continuação do negacionismo do Holocausto. Portanto, não me escrevo... O ADN não é negacionista ou é a Joana que não é negacionista? Nem uma coisa nem outra. Aquilo que o ADN fez e que eu comungo e partilho, aliás, disse que me seguia há vários anos, não sei se teve a oportunidade de assistir a alguns dos meus debates em 2020, 2021, 2022, justamente crítica da gestão da Covid que foi feita. Mas também já vi passar por variedíssimas áreas políticas. Admito que... Mas posso acabar de falar? Muito insatisfeito. Não me deixas explicar nenhuma destes pontos. Estou a ganhar tempo... Estava a mandar para cima a questão mas a Joana está a desviar a pergunta que eu lhe fiz. Não, eu estou-lhe exatamente a responder. Estou-lhe a responder. Estou-lhe a dizer que eu não sou negacionista. Em primeiro lugar, acho que esse rótulo não é respeitoso. E depois devo-lhe dizer que eu sempre tive, tal como o ADN, uma postura de gestão crítica daquilo que foi... Uma visão crítica daquilo que foi a gestão da Covid estes anos todos. E que, aliás, infelizmente, o tempo tem-nos vindo a dar razão. Porque, efetivamente, o rombo na educação e aquilo que foi a supressão dos direitos mais elementares das crianças verifica-se. Nós temos atrasos, olha, não sou eu que o digo, é o PISA e outros organismos internacionais. Se nós somos recordistas da morte de Covid, mas somos também recordistas da mortalidade excessiva, etc. Joana, vou-lhe dar outro exemplo. Isto é uma entrevista, como calculará, eu preciso lhe fazer perguntas para a Joana responder. Mas fez-me perguntas, perguntou-me também do clima. Considera, se o ADN, e eu queria saber se no caso da Joana Amaral Dias, subscreve que é um partido que é claramente um partido negacionista em relação não só ao clima, mas em relação ao Covid, ao seu líder. Aliás, há mais coisas que eu gostava de perguntar e perceber o que é que a seduziu, porque é importante aqui perceber mais do que é conhecido o ADN e o seu líder. Toda a gente a conhece a si. Portanto, toda a gente está curiosa em perceber se, por exemplo, a Joana subscreve a ideia que é subscrita por Bruno Fialho, que a imigração está intimamente ligada à violência e à criminalidade, e questionado sobre isso, o seu líder, não é o seu líder, o líder do partido. Não é o meu líder. Não é o seu líder. Não é? Quer que eu lhe responda à pergunta inicial? O que é que me seduziu no projeto? Há bocado interrompeu, mas estava a meio. Em primeiro lugar, o EDN é o único partido neste momento que se propõe às eleições europeias defendendo a paz e opondo-se a escalada bélica e militarista que graça na Europa. Eu não quero, e certamente tenho a certeza que também não pretende, ter os seus filhos, eu não quero os meus filhos, nem os nossos netos, a perder vísceras e a perder a alma em guerras estrangeiras. E também não quero a Europa reduzida a ser uma espécie de colónia dos Estados Unidos ou um parceiro júnior. E mais, quero resgatar a Europa, nós queremos resgatar a Europa da sua matriz original, que eu lhe falava da liberdade, e aquilo que se passa na Europa neste momento, com esta verve e esta pulsão sensória, basta recordar que há umas semanas, quer aquele que foi o inventor, Farage, o inventor do Brexit, quer Varoufakis, 2 polos políticos muito diferentes, foram proibidos, pura e simplesmente, de liberdade de expressão. Portanto, nós vimos nesta cavalgada, nomeadamente até através do Digital Act Service, ou, se está recordado, cá em Portugal já, a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, onde, através do seu artigo 6º, pretendia, efetivamente, um controlo dos cidadãos que se distanciassem, por e simplesmente, de uma narrativa oficial. A Joana vai para a Europa Basta lembrar... defender o encurtar o apoio à Ucrânia? Vai defender isso lá chegar? Se bem estou a perceber do que está a dizer. Sim. Defende a ideia de que a Ucrânia não precisa de tanto armamento para se defender. Claro que sim.
a prioridade na construção europeia não é combater as guerras por procuração, nem engordar este orçamento bélico e, sobretudo, os grandes lobbies armamentistas. Então é o quê? Permitir que a Rússia ganhe e passeie que neste até momento a Rússia já está a ganhar há 2 anos. Todas as estratégias até agora europeias falharam. Falhou a estratégia das sanções, tem empobrecido energeticamente e de uma forma global toda a Europa. A economia russa está mais pujante do que estava anteriormente. Como é que a Ucrânia se pode defender? E aquilo que nós temos que fazer, a minha postura, estou do lado das vítimas, de ambos os lados das vítimas, de ambos os lados dos conflitos. Eu quero uma Europa que pugne pela paz. Eu nunca mais ouvi, desde então, nenhum líder europeu a ter um discurso de cooperação, a ter um discurso de diplomacia, a ter um discurso dialogante. E é justamente essa a tal promessa que nós temos que resgatar inicialmente da Europa. E, portanto, aquilo que estamos a falar de cada vez mais acrescentar guerra a guerra, somar sangue a sangue, já lá vão mais de 2 anos e não nos trouxe a bom porto. Só ainda não me disse como não nos trouxe a bom porto. Pois, evidentemente, a Europa tem que se posicionar, lá está, não como parceiro júnior, mas como um elemento com essa confiança da diplomacia, como um elemento capaz justamente de gerar pontes, diálogos e de conseguir acordos de paz e, claro, um cessar-fogo imediato. É essa a Europa que nós pretendemos. Portanto, a Europa da paz, a Europa, evidentemente, da liberdade, que recusa, por exemplo, a identidade digital, que recusa o fim do dinheiro físico e a obrigatoriedade do dinheiro digital, a obrigatoriedade também de um tratado pandémico posto por instâncias superiores da OMS, que está hoje pejada de conflitos de interesses, porque é patrocinada pela Fundação Bill and Melinda Gates, pelo Grupo Rockefeller. Já percebi, portanto, mais ou menos a sua ideia, mas deixe-me ir mais longe, eu estou a vê-la na Europa. E já percebi que... Obrigada. Não, estou a vê-la, claro. Estou a brincar claro consigo. Que sim, Joana. Claro estou a brincar consigo. Porque não? Porque não? É para isso que está aqui, é para isso que está a lutar nesse sentido. Já percebi que entende que a Ucrânia não deve ser apoiada como está a ser apoiada pela Europa. Eu não disse que não deve ser apoiada, não desta forma. Então como é que... Lá está. Como? Europa, nós temos que perceber que a Ucrânia, antes deste conflito estalar, de facto havia uma série de acordos que foram, nomeadamente os de Minsk, que foram violados pela Ucrânia. Mas acresce que a Ucrânia era era o país mais pobre da Europa, não da União Europeia, que naturalmente não pertence, e com problemas gravíssimos de corrupção, ataques às minorias. Há um longo trabalho a fazer, mas em primeiro lugar nós temos que colocar a tónica onde ela nunca deveria ter saído, da defesa da paz. Já percebi a sua ideia, já penso que e também, além, estes 3 princípios, já se me permite para terminar, porque me pergunto aquilo que me seduziu no projeto do ADN, para além da paz e da liberdade, também a independência, porque está na altura de nós lutarmos por uma Europa que seja mais independente dos grandes interesses corporativos, uma Europa mais transparente, com mais democracia. Acham normal que realmente a Europa tenha 7 instituições constitucionais, 7, e só uma é que seja eleita, só o Parlamento Europeu? Todas as outras, Conselho Europeu, Banco Central Europeu, Comissão Europeia, não sejam eleitas. A Europa neste momento está cheia de problemas de corrupção, que vão desde o Qatar, do Qatar Gate, até ao enorme escândalo da aquisição das vacinas. Da aquisição das vacinas. Ursula von der Leyen, que aliás de resto elegeu... Deixa-me pôr mais umas questões, senão a Joana não tem tempo para responder a algumas coisas que são fundamentais. Não, mas eu queria explicar porque é que a Europa é opaca. Já percebemos porque é que acha que a guerra tem que haver um cessar-fogo e que a Ucrânia não pode ter tanto apoio como tem tido. Não é apoio, não deve haver a engorda do lobby armamentista. Não é o caminho, porque se fosse o caminho, nós não estávamos, neste momento, com a perda brutal de vidas humanas, que estamos mais de 2 anos e tal envolvidos. Joana, certo? Esta estratégia não nos trouxe bons resultados. A Joana está a dar a cara por um partido que, entre outras coisas, defende que a imigração em Portugal está intimamente ligada à criminalidade.
E vai mais longe. O líder da ADN diz mais qualquer coisa para além disso. Quando lhe pediram para apresentar provas, a resposta de Bruno de Fialho foi: não, as provas que eu tenho têm a ver com os recortes dos jornais. Mas foi claro a dizer que está uma interligação aqui. E outro tipo de posicionamentos a que eu gostava de saber o que é que seduziu. Gostava que eu falasse sobre a imigração. Posso falar sobre a imigração? Sim, mas neste momento, aliás, ideia, é da minha área de especialidade. É a minha área de especialidade de estudos académicos, é um terreno onde eu me sinto particularmente à vontade. É evidente que fazer como Portugal fez neste momento, que é ter uma alteração drástica, quer qualitativa, quer quantitativa na imigração, despejando, havendo uma derrama gigante de fluxos migratórios, onde neste momento nós temos 1 em cada 10 portugueses residentes, melhor dizendo, em Portugal, são imigrantes. Em alguns setores de atividade, ou em alguns bairros, como o Bonfim no Porto, ou o Anjo em Lisboa, essa proporção é muito maior. Mas isso está ligado à alta criminalidade portuguesa? Vou-te explicar. E alguns setores particulares, seja de restauração, seja de cuidados a idosos, de facto, esses números são muito maiores. Nós não podemos ter o discurso nem da esquerda, que trata uma certa esquerda, que trata estas pessoas como se fossem esfregonas, aos chaves de fendas, dizendo: não, eles vêm para aqui fazer os trabalhos 3D, dangerous, difficult and dirty, portanto, para nós está tudo bem. Não, eles vêm para cá para a segurança, para nos pagar a segurança social, como se fosse mercadoria descartável. Eu acho este discurso, de facto, inaceitável no século XXI e não é, de facto, nem um discurso, nem uma praxis humanista. Em Portugal dá-se pela Vou-lhe explicar. E também rejeito um discurso no outro extremo. Vou-lhe explicar. Um discurso no outro extremo, que é o discurso de que são todo um bando de criminosos. Agora, é evidente que essa derrama de homens jovens, sozinhos, sem família, sem rede social de suporte, com promessas de trabalho duradas, ou seja, desempregados, sem rendimentos, são bombas relógios prestes a explodir. E que já tem havido muitos problemas. Tem havido imensas situações, sobretudo em algumas malhas urbanas, mas também em sítios de grande concentração, como nas tufas do Alentejo. Nas tufas do Alentejo que perduram. A solução é levar as pessoas para o Tarrafal. A solução... Como defende o líder do partido. Olha, eu acho isso não lhe fica bem. Então, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira levar as pessoas para o Tarrafal? Acho que deve haver o original. O líder Posso da ADN, terminar? O líder da Aquilo que nós temos... Deixa-me agora perguntar-lhe a mim, desculpe lá. Eu queria terminar a questão da política migratória. Vamos falar... Não, mas eu já percebi que... Não me deixou terminar. Não percebi, ajude-me. Não, eu ia terminar. A questão da imigração está ligada, intimamente ligada à criminalidade? Essa é a pergunta que eu gostava que fosse se efetivamente nós não fizermos regulação dos fluxos de entrada, se não houver, exterminou-se o CEF, implementou-se a ANIMA, que não consegue dar conta sequer dos 400 mil processos que tem pendentes. Se nós não tivermos uma estratégia nacional de imigração, com reunificação familiar, com privilegiar, em primeiro lugar, os pedidos de asilo, é evidente que sim, que isto vai, como tudo aconteceu em todos os países europeus, em todos, sem exceção alguma. Mas aquilo que nós temos que fazer... Eu vou-lhe dar uma solução, uma das soluções que nós defendemos para este programa eleitoral do ADN. Nós temos que definitivamente atacar as máfias que exploram estes imigrantes, porque são justamente estas redes de neoesclavagismo, de neófita escravatura, que estão a definir as políticas de fronteira na Europa. Isso não faz sentido nenhum. Tem que ser cada Estado a definir, evidentemente, aquilo que pretende de perfil migratório e, obviamente, a combater essas máfias. Sabe que Portugal é indicado como nos principais organismos internacionais que estudam estes fenómenos como uma das principais placas giratórias, mas também porta de entrada nesses fluxos migratórios que são mão de obra, que são completamente escravizada e explorada. O que é que Portugal fez sobre isso? Sabe o que é que fez António Costa em 2019? Uma resolução do Conselho de Ministros que admitia que fossem por contentor que se instalassem 15 ou 20 pessoas. Isso sim é não humanista e não aceitável. A Joana vai dar a cara por um partido que tem um líder que, para além de abrir o Tarrafal para pessoas... Eu acho que não ouviu o original. Já vi que não leu o original. Vou ler depois quando me der o original. Vi que não leu o original, mas se calhar também não ouviu o original. Mas também ouvi outra coisa, Joana. Eu acho que um jornalista deve ouvir os originais. E vou ler com muita atenção e, obviamente, vou acompanhar a sua campanha com muita atenção também. Muito obrigada. A grande questão, até porque é desafiante, eu gosto de ouvir. Ótimo. Agora, na linha Ainda bem, nós precisamos de pensamento crítico. No lenho do desafio, então deixe-me ir mais longe. Como é que alguém que tem uma capacidade e tem uma história política
como a Joana Amaral Dias tem, que envolve até várias áreas, aceita defender alguém que põe como condição para imigrantes, ou uma das condições, saberem falar português. Deixe-me já dizer-lhe que eu acho que era muito importante que todos os imigrantes soubessem falar português. Mas não está a confundir com a nacionalidade, não? Com o processo de nacionalização? Não, saber falar português. Saber falar português. Acho que deve estar a confundir, não estou a confundir com a questão do acesso não estou a confundir. à nacionalidade. Mas isto vem de alguém que é muito curioso, que diz que é inadmissível haverem médicos, que há um concluio entre farmacêuticos, um casal de brasileiros obteve a cidadania em 2 semanas, a nossa carga fiscal é... Está a falar do quê? Do caso Marcelo, das Gêmeas? Estou a falar de Bruno Fialho, está que é o líder... Está a falar do caso das Gêmeas, da nacionalidade obtida... Não, muito objetivamente... Olha, muito objetivamente, eu não acho normal... Muito objetivamente, eu não acho normal que cidadãos que nasceram em Portugal, filhos, sei lá, de cabo-verdianos, do tal habitual refluxo, o antigo fluxo de retorno das nossas caravelas, não tenham nacionalidade portuguesa, mas umas gêmeas brasileiras que aparentemente tiveram uma cunha do Presidente da República consigam obter nacionalidade portuguesa em 15 dias. Mas o que é que não isso são tem a ver? caso único. O que é que isso tem tudo a ver. Está-me a perguntar. Aí eu falha de português. Está-me a perguntar. É coisa. Não, está-me a perguntar da obtenção de nacionalidade. Sim. Aquilo que nós precisamos é critérios claros para a obtenção de nacionalidade. Um dos critérios é saber falar português. Claro. Mas aí até se compreende. Nacionalidade, claro. Mas quem que sim. propõe isto fala claro mal português, fala mal. Obtenção de nacionalidade. Para a obtenção de nacionalidade tem que existir, evidentemente, critérios como a integração na cultura portuguesa. Sabe que em imensos países europeus, felizmente ainda não é comum em Portugal, mas provavelmente, se não avançarmos também nos nossos projetos, isto vai ser mais frequente. A Sharia, a lei da Sharia, é aquela que é ensinada a muitas crianças nos banheus, nos dormitórios franceses, alemães, crescem a ser ensinadas com ódio à cultura ocidental. Isto não é este rasgar da nossa coesão social. Esse rasgar da nossa coesão social, sempre com o tal discurso, não, mas eles vêm cá fazer os tais trabalhos que nós não queremos fazer, como se isso é que nos enobrecesse e que estivesse a defender direitos humanos. Não, mas eles vêm cá pagar a segurança social. Isso, senhor, é que é condenatório. Eu respondi-lhe. E respondi-lhe, inclusivamente, aquela que é, na minha opinião, e no que eu defendo no programa para estas europeias, a chave de ouro nesta questão, que é o combate incessante... Um país fascista na sua opinião, Joana. Perdão? O Volt considera o ADN um partido fascista e que devia de ser extinguido. Ou extinto, se preferir. Eu nem sequer sei o que é que isso quer dizer. O Volt considera um partido fascista? O que é um partido fascista? Quero dizer o que é um partido fascista. Quero dizer que proposta é que é esta fascista. Se me diz que... repare numa coisa. Se me diz que me conhece. Eu tive problemas com a polícia em 2002... ao lutar contra os globalistas. Em 2002, ao lutar contra os globalistas, do lado de Miguel Portas e de Francisco Louçã. Tive problemas com a polícia em 2003, ao lutar contra a guerra no Iraque. Denunciei, como se lembra, quando José Sócrates me convidou para deputada, mercadejando os cargos públicos, denunciei justamente esse tipo de manigâncias. Em nome de eu ter acompanhado isso tudo, Joana, posso continuar? Mas é em nome de eu ter acompanhado isso tudo, fui eu que denunciei a auditoria... Mas o que é que mudou em si? Pois, a questão é essa. Fui eu que denunciei a auditoria à Caixa Geral de Depósitos. Recorda-se, em 2019, fui eu que também estive nas televisões sozinha a pugnar por uma gestão crítica da Covid-19, foi prometida pela DGS e que até hoje os portugueses, embora tenha havido o maior trabalho de reengenharia social alguma vez feito na história da humanidade e a maior transferência de riqueza que empobreceu muito mais os mais pobres e engordou muito mais os mais ricos, sobretudo o Big Tech e o Big Pharma. Onde está a esquerda agora? Onde está a esquerda quando o Sr. van der Leyen está a braços... Deixe-me terminar esta frase, por favor. A braços com um contrato, o maior contrato da história da União Europeia, com 35 mil milhões de euros, assinado por SMS com o CEO da Pfizer, Albert Bourla, que nem sequer os próprios deputados europeus, o único órgão eleito, tem acesso. Onde estão essas pessoas a defender? Eu sou a mesma. É a mesma? Eu sou exatamente a mesma pessoa. Eu juntava aquilo que acabou de dizer. Eu juntava outras coisas que para si foram na altura prestigiantes e de alguém que lutava. Ser mandatário de Mário Soares, ser deputada do Bloco de Esquerda há 3 anos. Eu não fui deputada do Bloco de Esquerda há 3 anos, mas isso agora ao tempo fui independente. Sim, mas está bem. E não foi 3 anos. Mas pronto, isso também não é relevante agora. Mas também teve quase a entrar para o LIVRE, enfim. Não tive quase para entrar. Desculpe, isso não é verdade.
Eu fui a uma única reunião, não existia livre, uma única reunião, onde estavam pessoas de todos os quadrantes e onde ouvi, como gosto de ouvir as outras pessoas, eu gosto do diálogo e de escutar, sabe que eu de facto sou pela liberdade de expressão. E a liberdade de expressão significa que nós escutamos aqueles de que divergimos, não é aqueles que concordamos. Portanto, naturalmente, senão a liberdade de expressão ficaria oca, esvaziada. Pois, mas nos tempos que correm não é assim tão óbvio. Foi uma única reunião. E como vê, isso não é verdade. Uma única reunião onde escutei as pessoas que lá estavam, nomeadamente... Mas não é questão de ter mal, é que não é verdade. Joana, não posso resistir depois de não é verdade. De acabar de ouvir dizer que tem um passado de combatente muito mais ligado a uma determinada área. E vou continuar a combater pela paz, pela liberdade e pela independência destes poderes. Responda-me lá esta pergunta. Esta opção do ADN que a Joana escolheu para tentar ir para a Europa, falo porque é uma convicção neste momento desta Joana Amaral Dias. Só há uma. Não sei. Acabei de dizer. Se é desta atual, se vê aqui uma forma de chegar mais facilmente à Europa ou não? Ou tem convicção nesta escolha? A esquerda claudicou, a esquerda desistiu de lutar contra os globalistas. A esquerda desistiu de lutar contra estes grandes poderes instalados como o Big Pharma e o Big Tech. A esquerda desistiu de defender a liberdade de expressão. Aliás, lá está, esqueceram-se do é proibido proibir e neste momento têm esta tal pulsão sensória, esta vontade de rasurar. Porquê é que não procurou batalhar na área que foi sempre a sua? A minha área sempre foi esta. Eu defendo valores, eu não defendo ideologias. O mapa não é território. Como dizia Teócrito, as pessoas livres têm ideias, os escravos têm ideologias. As minhas ideias são exatamente as mesmas, desde que cheguei à arena política no princípio do século XXI. É por estas ideias, por estes valores, por estes princípios, por estes projetos que eu me bato. E agora vou-me bater em conjunto com a ADN. E deixe-me dizer que não acho... Vamos terminar então. Como deve imaginar, a minha vida... não sei se vou ser eleito ou não, só os portugueses é que sabem se querem dar esta oportunidade ou não para eu ser uma voz no Parlamento Europeu. Mas como deve imaginar, a minha vida, porque é público e notório, a minha vida não precisava, como disse, de chegar à Europa, para o citar. Eu era comentadora e analista na CNN, na TVI, cronista em vários jornais, tenho a minha própria clínica, sou convidada em várias universidades portuguesas e estrangeiras e, portanto, eu provavelmente vou perder do ponto de vista familiar, social e até do ponto de vista salarial, sendo deputada ao Parlamento Europeu. Eu faço, exatamente, eu faço isto pelo imperativo, faço isto pelo imperativo de consciência, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos seus filhos e pelos netos. O mundo tornou-se num lugar muito perigoso. Nós dançamos com o pé no abismo perante uma terceira guerra mundial e é necessário que todos nós, mesmo que sejamos apenas uma gota d'água no oceano e apenas uma areia no engrenagem, que façamos o nosso papel. E é isto que eu quero fazer nesta candidatura ao Parlamento Europeu. Muito obrigado por ter vindo à SIC Notícias. Foi um gosto. Criou-me aqui um problema, que é os próximos convidados, seus companheiros de batalha e de luta, vão ter que ter o mesmo tempo, porque passámos muito tempo. Muito bem. Mas muito obrigado. Espero que o ocupem de uma forma produtiva também. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, boa noite. No Jornal de Sábado da SIC Notícias. Vamos para o intervalo. Voltaremos para mais informação.